Andressa Moraes da Rocha, sou nutricionista clínica esportiva. Terei a honra de entrevistar a minha paciente, a minha amiga Geise. Prazer te receber aqui no café, minha nutri do coração. Geise é sócia proprietária do Decora Café, esse lugar maravilhoso que tem me ajudado, mesmo com uma gama de possibilidades, a manter a alimentação da Geise de uma maneira incrível. Então, vamos falar um pouquinho de como foi esse processo, mas o tema de hoje é que o pré-treino é a cereja do bolo. O pré-treino da Geise. O pré-treino da Geise. Onde que começou a história do pré-treino? Teve uma corrida, e não era uma corrida fácil, era um percurso difícil, que a Geise corria, cantava, corria na frente dos corredores para filmar e ela postou. E quando bate o pré-treino? Resumindo, vieram várias pessoas falar comigo e perguntar o que tinha na prescrição daquele pré-treino. E eu achei uma ótima oportunidade de falar sobre isso. Então, assim, não tenho como falar desse pré-treino mágico sem contextualizar um pouquinho como nós nos conhecemos, como que tudo isso está acontecendo. Eu conheci a Geise em 2016. Eu ainda trabalhava em 4 clínicas e atendia os pacientes em casa. E tive a honra de ir até a casa da Geise para atendê-la. Na época, ela veio conversar comigo, que ela estava treinando, até tinha tido acompanhamento nutricional, mas por algum tempo, e no momento estava sem Nutri e em busca de novos resultados. Geise sempre foi muito focada, muito determinada, sempre trabalhou muito também, trabalhava em empresa privada e ela conseguiu atingir os objetivos estéticos da época. Porque na época a gente pensava muito também em Sim. estética, né? 2016. Em 2017, ela veio com a surpresa de que estava grávida, grávida do Luca. E nós nos aproximamos mais ainda, porque eu também estava grávida da Manuela. E eles têm poucos dias de Sim, diferença. 4 dias de diferença. Luca do dia Assim 31, como nós. assim como nós. Então, assim, é muita afinidade e eu acredito que nada acontece por acaso. É verdade, é verdade. A Geise engravidou realmente muito bem de saúde do Luca. E veio o nosso príncipezinho, e com isso veio o boom da maternidade. E logo após as adaptações com a amamentação, com a rotina do bebê, as noites mal dormidas, teve o retorno ao trabalho. E Geise trabalhava em uma empresa privada, né? Então, assim, a mãe dela ficava com aquele bebezinho de manhã cedinho, ela trabalhava o dia todo, buscava ele mais tarde. E era um cansaço e um misto também de dor no coração, porque ela sempre foi muito amorosa e ele sempre foi muito desejado, né? Sim, sim. Resumindo, Geise resolveu virar empreendedora para poder passar mais tempo com seu filho e trabalhar. Nossa, ela reeducou maravilhosamente a alimentação. Ela treinava? Não! O que aconteceu, gente? Depois que virou Ai, que o bicho empreendedora, desandou. mãe do lar. Aí o negócio ficou tenso. Aí o negócio foi difícil, porque foi um turbilhão de coisas, né? Eu não saí da empresa que eu estava, assim, de uma forma não planejada. Eu planejei sair, então por um ano eu planejei, eu montei a minha empresa e aí eu fui empreender, né? Então acho que foi essa transição assim na parte profissional foi mais tranquila para mim, obviamente, mas na parte pessoal ali desse turbilhão de coisas foi um tanto quanto complexo assim, né? Eu não tinha horário para comer direito, eu visitava as clientes levava, né, as roupas, enfim, para visitar as clientes, então eu trabalhava, né, com a estilo de mãe, então eu tinha roupas de amamentação e gestante, então atendia, né, as clientes na casa até eu ter o ponto físico. Então foi uma coisa assim, eu saía de um lugar para o outro, eu não parava, não tinha lugar, enfim, comia onde dava, né? Então, água nem pensar. Treino, então, não tinha horário, porque daí de manhã, você pode amanhã 8 horas posso, você pode amanhã 10 horas posso. Então, era uma agenda meio louca, assim, né? Eu não tinha muita organização, assim, para treino, muito menos para alimentação. E aí o negócio desandou de vez. Até que chegou, né, o dia da Geise fazer o check-up, o exame de sangue e levar ao médico.
e foi um endocrinologista. Sim, Ela consultou um endocrinologista querido. e ele comentou com ela que se de repente ela engordasse um pouquinho mais, ela poderia fazer a bariátrica. Que ele poderia encaminhá-la para a bariátrica se ela engordasse um pouquinho mais. E, Geise, o que aconteceu depois dessa opção? Eu saí de lá muito louca da vida, né? Porque eu já fui ligando pro Andressa, falei, Andressa do céu, ele já quer me encaminhar pra uma bariátrica, porque ele falou que se eu engordar só mais um pouquinho eu já posso ir pra uma bariátrica. E meu Deus, eu tava com o Luca pequenininho, como que eu ia fazer uma bariátrica? Não tava nem nos meus planos fazer uma bariátrica, né? E aí eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer alguma coisa, bariátrica não é uma opção pra mim. Imagina, meu bebê pequeno, eu falei, gente, não, por que eu tenho que engordar mais ainda pra fazer uma bariátrica se eu posso, né, enfim, mudar esse processo? Então, fui lá pedir ajuda, choramingar lá pra Andressa, falei, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí ela veio com a, as ideias, né, de mudanças e também deu uma cutucada, você tá treinando? Não, então você tem que treinar. Por que você não treina? Né? E a gente tava ali numa pandemia, né, que tava bem complicado de sair, então as academias fechando. O que eu vou fazer? Ela falou, bom, vai pro online, testa no online. Com o teu filho pequeno em casa, testa online. E foi o que eu fiz, né? Comecei a treinar com o professor Marco Júnior em casa. Então, o Luca Petitico subia em mim, fazia os exercícios e foi muito bacana essa mudança ali. Eu acho que foi até legal pra gente, pra nós dois ali, pro tempo que a gente tinha, né? Que eram 20 minutos pra treinar. E isso ali já deu um start ali de alguma mudança pra mim, né? E ela começou a reeducar a alimentação dela em 2020, em janeiro de 2020. E eu lembro que tinha o aniversário do Luca Sim. e ela, se eu não me engano, ela comeu um docinho e ali ela deu decreto de que ela iria provar que ela conseguia ter esse emagrecimento de forma, digamos assim, pelas vias naturais, com Sem alimentação, intervenção cirúrgica, né? sem intervenção cirúrgica naquele momento, porque eu conheço a Geise e para mim não teria necessidade realmente de um procedimento de acordo com o que estava o percentual de gordura dela, enfim, teríamos outras opções antes disso. E em outubro, não, em outubro ela entrou pro TF já, pro treinamento funcional, na época presencial. Em novembro já estava na corrida. Sim. Então, assim, ela teve uma evolução incrível, o processo dela foi maravilhoso, ela teve um emagrecimento, a saúde dela estava impecável. E daí veio 2021. O que aconteceu, Geise, em 2021? 2021 foi mais um baque, né? Porque tava tudo aparentemente ok, eu tava na minha melhor fase, tava ativa, correndo, tava tudo 10. E aí eu fui fazer os exames, né? Que eu sempre faço de rotina. Antes mesmo de fazer o exame, eu fui fazer massagem, então eu fazia drenagens, assim, mais regulares, né? E aí a Márcia falou, você tá com um caroço na virilha, o que é isso? Não sei, não deve ser nada, deve ser do treino, deve ser uma íngua, deve ser alguma coisa, mas não doía. Aí ela falou, olha, veja, porque não dói, é estranho, né? Aí fui fazer o exame e aí eu descobri o linfoma. Então eu tava com... o linfoma eu tratei durante 2021 inteiro. Então fui para as químios, fiz todo o processo e aí daí enchei um monte, porque daí tinha medicamento e aí aquela loucura que é o tratamento de um câncer, né? Então é complexo, né? Complexo em todos os sentidos, assim. Tanto da alimentação quanto foi um misto de coisas que daí desandou, 2021 desandou as coisas de novo. Eu enchei muito, eu tive coisas, eu digo assim, sequelas do tratamento que eu venho lidando até hoje, né? Então, assim, coisas que talvez esses níveis de vitamina que eu sempre tenho que ficar em cima, essas coisas que a gente tem que fazer a reposição, então, tudo isso a gente tem que ter um cuidado um pouquinho a mais. E daí, nesse período, eu emagreci muito, e aí tinha picos que eu fazia as químios que eu engordava muito. Engordava não, inchava muito. Então ficou muito ali, porque eu quase não comia. Mas a medicação em si me deixava muito inchado. Então pernas, rosto, tudo, né?
Sem falar, é claro, nessa parte estética que a gente fica um pouco meio balançada, né? Porque daí é cabelo que cai, é sobrancelha que caiu tudo, é cílios que caem. E assim a gente foi se adaptando. Eu não parei de treinar, eu não parei de correr nesse período, mas eu diminuí. Obviamente, eu ia lá fazer uma caminhada, mas ia lá pra galera, assim, sabe? Pra mudar os ares mesmo. Então eu ia lá, dava uma caminhadinha no parque, dava um trotezinho, parava, tem umas fotos correndo. Ah, você corria? Não, gente, eu não conseguia correr, não tinha força pra correr. Então era do jeito que dava, né? E assim a gente seguiu. A Andressa também adaptou muitas coisas ali nesse período para que pudesse ser uma forma mais leve de levar esse momento aí, né? E a gente pode hoje até agradecer pelas pedras no caminho, porque se não fosse, de repente, aquele médico dar aquele susto, ela não teria vindo com tanta vontade de Sim. mudar. E o fato dela ter encarado um câncer bem de saúde fez toda a diferença no contexto geral. Já treinando, com hemograma bom, então ela teve forças para dar continuidade e ter a remissão. Sim, sim. Daí, quando eu comecei a fazer, eram 6 ciclos, né? No quinto ciclo, a gente já viu que estava em remissão, então foi melhor a resposta ao tratamento do que eu até tenho um vídeo ali no Insta que eu falo, né? Que o médico até fala que foi melhor do que ele imaginou que pudesse, né? Porque ele respondeu muito bem. Então, respondeu porque eu estava de uma forma muito mais ativa ali, né? Eu estava sempre buscando ali. Aí eu falo, tem tudo, né? Porque daí tem aquele suquinho da mãe que tem as vitaminas, tem tudo tem, né? Aquele carinho de todo mundo junto, Sim. então tudo ajuda, né? E lógico, a gente nunca perde a fé, né? Eu, com uma criança pequena, Sim. tendo que lidar com isso, eu falei, gente, não tem muito tempo pra eu pensar. Só vai, né? Só vai e toca o barco. E foi realmente muito desafiador. E ela nunca parou de treinar. Reduziu Sim, treino, reduzi mudou um muito. pouco a alimentação, reduziu um pouquinho ali o trabalho tanto quanto possível, mas nunca precisou se ausentar completamente ou parar. Então a saúde ela é muito mais do que realmente a estética, ela é algo de dentro para fora e a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, a saúde é sempre em primeiro lugar e com certeza o restante, a autoestima, ela é consequência de toda a mudança desse processo. E Geise venceu, aí retornou para mim já com outros objetivos, foi ficando muito bem, voltou a treinar, foi tendo força de novo. E assim a gente foi indo nesse processo. Aí ela ficou tocando sozinha um tempo, né? Porque daí Sim. eu falei assim, né, tinha aquilo ali pra manter, então assim, eu tava naquela, tô fazendo meu exercício, tô cuidando da saúde, tá tudo bem. Não tinha nenhum, assim, uma meta, né, digo assim, não tenho aquela meta pra fazer, né. E aí, nesse período, eu entrei, né, em sociedade, a gente abriu o café, né, um tempo depois a gente abriu o café, e aí, aí aquela loucura de A novo, né? loucura de Eu falei, novo. gente, a abertura do café foi assim, foi vida louca, porque aí sim, se eu já não tinha horário antes com uma empresa, você imagina com duas e com a demanda que é um café, né? O tamanho que é aqui o nosso café, ele não é tão grande, mas ele demanda de uma estrutura de cozinha, enfim, né? De salão. Então é uma coisa. E tem toda uma qualidade, né? Em cada detalhe, é tudo Exato. pensado com muito carinho e demanda, né? Demanda tudo, né? Demanda na parte de compras, na parte administrativa, na parte, né, de equipes, tudo, né? Então é complicado assim você se ausentar, né? Ainda mais um negócio novo. Então quem aí já me conhece sabe que eu não sou o tipo de gente que vai deixar as coisas para seguir sozinha, seguir o fluxo. Eu sempre vou estar colocando a mão na massa, eu sempre vou estar fazendo o que eu. Ah, eu quero aprender a fazer café, então eu vou aprender a fazer café. Ah, eu quero aprender a fazer aquele prato, eu vou aprender a fazer aquele prato. Eu sempre vou estar botando a mão na massa. Eu não sei ficar só de coadjuvante no negócio, sabe? Eu preciso estar ali ativa com isso. Então isso demanda muito, porque daí eu me dou muito para esse processo, para isso dar certo. E aí as coisas ficaram um pouquinho para trás ali. Eu, principalmente, fui deixando ali que não era tanta prioridade no momento. E
E daí voltam as prioridades, né? Estamos em 2025. Em 2024, Geise começou a sentir alguns incômodos. Ela engordou um pouquinho, né? Trocou a composição corporal, porque ela não conseguia treinar, já não tinha conseguido organizar a rotina devido à inauguração do café, o empreendimento, né? Sim, As toda duas essa empresas, loucura. enfim, a casa, os filhos, a vida, que a gente já sabe como é. Aí ela começou a sentir desconforto, as pernas mais pesadas, a estética diferente. E o que aconteceu, Geise? Daí, numa consulta, né, com a Nutri, ela falou, olha, acho que seria bom você procurar uma especialista, porque estava desconfiando do lipedema. Então, o que a gente faz? Procura uma especialista e tenta avaliar pra gente lidar com isso da melhor maneira, né? Porque isso me incomodava muito. Então eu sentia muita dor na perna. Eu achei que podia ser um problema circulatório, né? E procurei até, né, um vascular. E ela também encaminhou, né, pra essa médica, porque ela falou, não tem nada, o problema não é vascular, né? É lipedema mesmo. Então, vá consultar com essa médica. Eu fui, a doutora Silvana, consultei e ela falou, não, é lipedema. Eu sinto ainda, né, não, já bem melhor, bem mais controlado, mas ainda incomoda, né, obviamente, que é a dor ao toque. Então, qualquer coisinha já ficava roxa, doía, inchava muito, a perna parece que pesava 10 vezes mais do que pesava, então eu fazia uma corridinha já doía muito. E eu falei, gente, não é possível. Tudo bem, eu não estou no meu peso ideal, mas nunca foi desse jeito, nunca foi tão sofrido. E aí eu vi que realmente precisava tratar disso, né? E aí a gente começou a adaptar tudo isso para o lipedema. Então cada fase é uma fase, gente. Daí Geise retornou, né, para a Nutri. E o lipedema, ele é uma doença crônica, não tem cura, mas tem um tratamento que proporciona uma qualidade de vida muito melhor para os pacientes. Como que é esse tratamento? Ele é multidisciplinar. Né? A nutrição trabalha com uma dieta anti-inflamatória, ou seja, ela é rica em gorduras boas, as polissaturadas, monoinsaturadas, por exemplo, abacate, as castanhas, o azeite de oliva. Nós trabalhamos também com a redução de carboidrato de alto índice glicêmico, ou seja, aqueles que absorvem muito rápido, que tendem a inflamar um pouco mais, que tendem a piorar a ação da insulina. Suplementação adequada de acordo com o objetivo, cúrcuma, Q10, nós usamos um pó de vitaminas. Sim. E inclusive algumas delas foram injetáveis pela necessidade dessa melhora. A partir do momento que a Geise adaptou a dieta dela, mesmo trabalhando nesse lugar maravilhoso com N possibilidades, a alimentação dela eu diria que 80% comida, exceto uma whey protein que a gente utiliza, uma creatina que é excelente também para a questão do lipedema. E por falar em comida, né, Nutri? Já E tá por vindo falar aqui em comida comida, deliciosa, que é um dos meus preferidos aqui do café. Obrigada, né? Aqui, ó, nosso omelete do... A gente come com os olhos, gente, olha maravilhoso. isso. Então, assim, a partir do momento que a Geise fez a dieta, repôs as vitaminas e fez também o tratamento com medicamento e associou a drenagem, a vida dela melhorou muito. Muito mesmo a nível de disposição de qualidade. Porque a Geise, eu já corri com a Geise quando ela diz, eu vou correr, mas eu vou reclamar o tempo inteiro. Muito diferente da Geise que correu nos últimos tempos. E isso é muito gratificante. E aí é que eu falo sobre o pré-treino ser a cereja do bolo. Olha o contexto de vida que ela teve, bebida alcoólica ela não ingeriu mais esse ano, né, Geise? Não, desde dezembro. Isso ajuda sem bebida muito alcoólica. a não inflamar, né, a reduzir a inflamação. Então, o lipedema ele é uma inflamação no tecido de gordura, que se localiza, no caso da Geise, principalmente glúteos e coxas. Então, aquilo ali é algo difícil de quebrar se a gente não desinflamar esse corpo. Então, é necessário trabalhar com a dieta anti-inflamatória, pôr os alimentos que energizam mitocôndrias, suplementos e vitaminas
anti-inflamatórias também, que a gente tem várias ali, que pode ser manipulada, no caso dela pode ser injetável, que fazia parte do tratamento, mas principalmente, gente, os alimentos, né? 70% do nosso tempo é a questão alimentar. E para quem tá em dúvida se eu tô no caminho, se eu não tô, mas eu não tô fazendo o tratamento, se 70% do teu dia for esse tipo de alimento que você enxerga, que não tem rótulo, que não tem ingrediente, que tá escrito, tá certo, porque ele é o alimento de Deus. Os melhores alimentos para tratamento são os alimentos que não precisam ter ingredientes. São os tubérculos, as raízes, as verduras, as proteínas, enfim, tudo isso que a natureza oferece pra gente. Sim. Isso é 80% do nosso resultado. E eu falo que é muito difícil a gente tomar essas decisões de comer algo que seja mais saudável do que algo mais fácil, né? Então seria muito mais fácil eu optar, né, por isso. Ou às vezes, trazer alguma coisa industrial só para comer ali rapidinho, né? E eu não vou dizer que isso não aconteça. Um dia ou outro, às vezes acontece, porque nem a cozinha vai ter tempo para preparar um negócio, às vezes eu também não vou. E às vezes eu vou ter que optar por uma barrinha até eu conseguir comer, até eu conseguir ter uma refeição decente, digamos assim. Mas, na medida do possível, esses são os itens que eu opto aqui no café, né? Então, a questão do álcool, aqui era mais assim, vou almoçar, vou tomar uma taça de vinho. Eu tô estressada, vou tomar uma cerveja. Hoje foi um dia daqueles, eu preciso tomar alguma coisa para relaxar. Então eu comecei a ver que praticamente todos os dias eu estava tomando alguma coisa para desestressar. Era meu escape, era isso, era relaxar. E aí eu falei, gente, se eu não mudar isso, não vai mudar nada, não adianta, não tem dieta que faça, não tem milagre que faça eu desinchar se eu não tirar o álcool dessa maneira, né? Então eu sou muito 8 ou 80. E é assim, gente, é o 70%. Ele é o equilíbrio, né? Então todo mundo vai ter os seus 30% da semana para socializar com a família, para comer uma coisa assim, aquela coisa gostosa, né? Quando você pergunta para a criança, o que você quer comer? Quer uma coisa gostosa? Então a gente já sabe que é um docinho ou que é algo assim que te lembra o sabor da infância. E uma coisa assim é muito legal em todo esse processo é entender que foram pseudo-retirados os alimentos mais condimentados, que nem a questão da bebida alcoólica, já isso optou por não utilizar, né? Então, assim, se uma pessoa que utiliza muito reduzir, já vai ter, assim, um progresso muito grande nos objetivos, porque não é só a questão da caloria, é questão de que ele danifica o nosso intestino, e o intestino, ele tem que ser tratado. Então, tudo é uma questão de equilíbrio entre a indústria e a natureza, né? Eu falo, eu sou suspeita para falar, né? Eu tive uma menininha que eu amamentei no seio até 2 anos. Eu tive uma menininha que desde 4 dias de vida se alimentou com fórmula via gastrostomia. Então, se não existisse a indústria, minha filha não estaria viva. Então, a gente tem que entender que tudo é uma questão de equilíbrio, tudo tem que ser utilizado conforme a necessidade. Mas eu entendo que a Beatriz, que se alimentou de forma diferente, tem que ter os cuidados intestinais diferentes também, isso é para a vida. Então, a partir do momento que a gente estraga o nosso corpo, ou, enfim, a gente acaba abusando, a conta vem. Sim. Né? Então, a gente vai ali um dia de cada vez, melhorando no que está nas nossas mãos e sempre tendo a nossa evolução. No caso de uma reeducação, uma dieta anti-inflamatória, a gente limita o uso de um embutido, de uma gordura saturada, mas olha, é como se fosse 100% esse alimento, né? Então, assim, sempre a gente equilibra. E eu acho, assim, maravilhoso a gente ter também aquele momento de escolha que te dá um prazer e não tem nem o que falar, né? Não, sou suspeita. esse é Ele é maravilhoso. A escolha do pão mais saudável, a primeira opção é sempre de fermentação natural, né? E depois vem, de repente, um integral rico em fibras para estabilizar nível glicêmico, né? E a gente deixa lá o branquinho, a nossa coloninha de glúten, última opção, mas não que seja proibido. Se ele tiver um abacate, se ele tiver um ovo,
salvou a pátria do pãozinho branco, né? Esse foi Na uma das maioria coisas dos que casos. eu também diminui bastante, né? Então, na dieta, óbvio, cada um é cada um, né? Eu optei ali para seguir certinho ali a restrição e tentar desinflamar ao máximo. Então, não cortei bastante do glúten, né? Sim. Do açúcar, principalmente, enfim. Então, essa parte eu tirei mesmo, e o glúten, digamos assim, que eu como é quando eu pego a toast, que vem o pão de fermentação, ou ali tem nos outros itens, mas muito pouco, assim. Vou dizer que é uma refeição no dia que vai glúten e olhe lá e a gente consegue dar uma Na equilibrada. verdade, passa que nem vê que há muito tempo não consome. Exatamente. Né? E a melhor maneira de não consumir o glúten para quem tem alguma restrição quanto a ele, que ele realmente faz mal, que ele acaba dando alguma reação, é pensar nos tubérculos, raízes, vegetais e também carboidratos. Hoje tem também macarrão sem glúten, Sim. né? Então a gente não passa sem vontade. É o manejo nutricional, é o equilíbrio em tudo Inclusive isso. as toasts aqui no café a gente faz também com pão gluten free. Então também tem essa opção. Caso não queira no pão de fermentação natural, tem o pão gluten free, que é para atender também as pessoas ali celíacas, enfim, né? Que tem essa restrição alimentar. E esse maravilhoso aqui, Geise, fala sobre Esse ele. aí, olha, eu vou falar assim, que até eu ter o café, eu não era uma das pessoas que ia para tomar café gelado, né, em cafeterias. Não era a minha preferência. Imagina. Minha preferência era sempre o cafezinho preto, basiquinho ali, sem açúcar, já de muitos anos, que eu nem lembro quando foi a última vez que eu tomei café com açúcar. Mas era uma preferência minha. E aí eu comecei a entender mais, né, desse mundo de café. A gente começou a fazer umas misturas malucas. E aí surgiu o nosso gengimel, né, que é um expresso, gengibre, mel, limão. Então ele é maravilhoso. Super antioxidante, né? Todos os ingredientes dele são maravilhosos. Não, ele é muito gostoso, refrescante. Eu acho que ele uma bebida bem equilibrada, assim, né? E aí, quando eu vou pro suco, eu acabo optando por esse daqui, que são os morangos também sem açúcar, morango batido, que esse é o tropical, com suco de laranja natural também. Então esse aqui acaba, ou é esse daqui, ou é uma bebida. E tem também o expresso tônica, que eu gosto, não é algo que eu tomo assim, direto, enfim, até por conta da tônica, mas é algo que eu gosto também. Então quando eu quero alguma coisa mais amarga e gelada, eu opto por ele, né? Eu prefiro. Então, que vai super bem também, né? A tônica com expresso, ó, maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, gente, tudo isso é para falar que jamais é um alimento que engorda, jamais é um suplemento que faz todo que esse faz, efeito. E também não existe um único alimento que emagrece. Ele é o contexto de tudo que você faz. É de dentro para fora. E a coisa acontece, é só ser persistente, um passinho de cada vez. E claro que a mente ajuda muito. Né? Então a gente tem que entender o que está acontecendo com a gente para pôr o processo para acontecer. Eu acho que entender o momento que você tá mesmo, né? Porque Exatamente. eu consegui entender os momentos que eu precisava de ajuda. Então, os momentos que foram mais tumultuados, digamos assim, eu sabia que eu não ia conseguir sozinha, que eu não ia conseguir estabelecer uma rotina se eu não tivesse o apoio do meu marido, por exemplo, para ficar com o Luca quando eu preciso tirar pelo menos algum tempinho ali para treinar. Então, isso foi. A gente conseguiu ali ir moldando essa rotina para que principalmente eu, né, vou falar por mim, conseguisse olhar para mim novamente e falar, não, eu consigo agora tirar X minutos do meu dia para treinar, eu consigo organizar as minhas refeições, eu consigo parar para almoçar, né, com o Luca. Então, essa vida louca que a gente tem, né, se a gente conseguir ali minimamente organizar para ficar um pouquinho mais fácil, para que na hora da loucura a gente, eu vou comer esse pão aqui porque eu não preparei nada. Então, se a gente se organizar um pouquinho ali, óbvio que não dá para levar, às vezes, a semana inteira perfeito, né? Às vezes as refeições se atropelam e acontecem coisas que fogem ali da nossa rotina, mas se a gente está conseguindo ali manter 80% já do que a gente já se propôs a fazer, já tá excelente. É muita então... coisa nessa vida louca, né? 80% tem muita coisa, já. né? Tem muita coisa que acontece no meio do caminho, né? Então, e agora
A Nutri vai embarcar em mais uma comigo porque ela vai me ajudar aí na preparação da meia maratona, né? Que eu já falei pra vocês que eu entrei de gaiato aí. Pra quem é 10 reclamando, vai 21 cantando, Vai né? 21 Então, com sambinha. Né? Com sambinha. E assim, a minha meta principal com a Geise é manter a massa muscular, porque ela ajuda muito a a acelerar o metabolismo e queimar aquela gordura, tirar aquela resistência, né? Sim, é verdade, é verdade. Então, agora tem mais aí, mais um desafio, mais uma etapa aí nesse processo. Acompanhe o nosso processo. Acompanha que vai ser bom. Minha amiga, que Deus Muito te abençoe. obrigada, amiga. Obrigada, agradeço. amiga. Obrigada. Muito maravilhoso. E agora, ai que triste, né? Triste, vou Terei ter que que degustar. Adorei. E é isso, meu povo. Um grande A gente beijo, termina espero que aqui. tenham gostado. Um beijo, obrigada e até. Tchim, tchim, até.